Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo. Glória a Deus por estarmos mais uma vez juntos, não é? Deus tem nos sustentado, mesmo no meio de uma situação tão fora do normal. Irmão e irmã, eu gostaria de iniciar dando um aviso e fazendo um convite a toda a igreja. Os irmãos do Ministério de Louvor, desde alguns meses já, estão estudando um livro chamado Cante, quando o louvor transforma a sua vida, a sua família e a sua igreja. É o título, é o tema e o subtema ali do livro da editora Fiel. Um livro bíblico, um livro instrutivo, abençoador, e vale a pena lembrar aqui todos os irmãos que já estão no Ministério de Louvor, estão mais do que convidados, estão convocados a participar, não é? Mas não é só para esses irmãos. Todos aqueles que são cristãos, eu e você, devemos participar, devemos ler o livro, e mesmo se você não tem o livro, devemos estar plugados. Esse estudo vai acontecer no próximo sábado, depois de amanhã. Vamos ter, a partir das 19 horas, ali na plataforma da igreja, no Google Meet, não é? Então você, repito, é o nosso convidado, ok? Vale a pena, eu posso dizer como pastor, e temos esse livro aqui em casa, é um livro que vai ajudar-nos muito. Então, pense na sua vida como adorador, pense na sua família, pense em termos de igreja, em termos coletivos, tá bom? Então, neste próximo sábado, às 19 horas, o link vai ser disponibilizado nos grupos da igreja de WhatsApp, mas você precisa participar, ok, irmão e irmã? E então vamos cantar nesta hora, depois nós vamos orar e estudar a palavra, o hino 350 dos nossos hinários, Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder. Vamos cantar?
Amém. Vamos então, irmãos, agora orar ao nosso Deus, colocar a sua vida, a minha vida, na presença daquele que está ao nosso redor sempre, não é? E Ele é o nosso Criador, é o nosso sustentador, sendo o Criador é quem entende mais de mim e de você. E é aquele que nos sustenta, ou seja, toda a nossa provisão diária, tudo o que necessitamos vem da mão do nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais um momento, mais um período de devocional. É privilégio que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que, como cantamos, nos traz alegria, vida e luz. Ó Deus, nos livra dos erros, também como cantamos no estudo dela, que nós possamos interpretá-la devidamente e o teu Espírito aplique esta palavra do Senhor, palavra do céu, na nossa vida, para que possamos, ó Deus, viver melhor, mais em consonância, ó Deus, com a tua vontade. Dirige as nossas vidas nesses dias maus, anima aquele irmão e irmã que está, ó Deus, neste momento desfalecido, dá coragem para enfrentar o dia mau, que, ó Deus, a comunhão contigo esteja se fortalecendo nestes dias, esteja levando a tua provisão em todos os sentidos, ó Deus, para a casa de cada irmão e irmã agora aqui conectado conosco. Ó Pai, derrama das tuas bênçãos sobre as nossas famílias, cuide, ó Deus, de nós, abençoe nossos governantes, abençoe, ó Deus, pesquisadores que estão atrás desta vacina, ó Deus, contra o coronavírus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor lhes dê a sabedoria do alto, ó Pai, e que, ó Deus, isso passe, mas não antes de nós aprendermos as lições que o Senhor quer nos ensinar no meio disso tudo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meu irmão e minha irmã, eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nós vamos ler apenas os 9 primeiros versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 15, do verso 1 ao verso 9. A palavra do nosso Deus que nos diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e tua mãe, ou honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Até o versículo 9. Irmãos, há um famoso livro, talvez você já até tenha lido, escrito por George Orwell, chamado A Revolução dos Bichos. O livro faz uma crítica ferrenha ao comunismo na forma de uma parábola, não é? Na qual 2 porquinhos resolvem fazer uma revolução numa granja, expulsando dali os seres humanos por serem muito cruéis e se aproveitarem dos animais. O que há de curioso, no entanto, nesse livro é a maneira como as leis de igualdade, que a princípio foram promulgadas pelos próprios animais, aos poucos, por desculpas esfarrapadas, vão se transformando, vão se convertendo em regras que beneficiam uns animais em detrimento de outros animais. E é assim conosco também. O coração humano tem essa tendência pecaminosa que direciona as coisas para o seu próprio benefício, não é?
E na nossa devocional de hoje e amanhã também, se Deus nos permitir, nós veremos como é que as leis podem ser torcidas, como é que as leis podem ser interpretadas a fim de acomodar o pecado humano. Nós veremos, irmãos, como é que os judeus ali da época bíblica, da época de Cristo, se tornaram mestres nisso, a ponto de fazerem com que as suas tradições contrariassem as próprias leis de Deus. E veremos também esta mesma prática hoje. Será que isso não pode ser visto nos nossos dias também? Talvez eu e você sejamos culpados disso e ainda nem atinamos para estas coisas. É muito importante, logo de início, quando o nosso tema é este, né, o encontro de Jesus com os fariseus e os escribas, que eram tradicionalistas ali, é muito importante fazermos a distinção entre tradição, por um lado, e tradicionalismo, por outro lado. Na Bíblia, irmãos, esta última expressão, tradicionalismo, essa palavra não aparece. Só que a palavra tradição é registrada com duplo significado, tanto positivo quanto negativo. Então, por ora, quando abrimos o texto sagrado, a Escritura, a Bíblia, nós vemos menções, textos, porções, falando de tradição num lado positivo disso. E no outro sentido, também ela usa essa expressão, no lado negativo. No texto básico que nós lemos, de Mateus, capítulo 15, essa palavra, você deve ter notado, aparece 3 vezes. Verso 2, verso 3 e verso 6. E aparece sempre de maneira negativa aqui, né? A narrativa de Marcos também, texto paralelo, então falando sobre esse mesmo encontro de Jesus com os fariseus, também faz uso da palavra tradição de maneira pejorativa, negativa, e ali essa expressão aparece até mais vezes, aparece em 5 versículos, em Marcos capítulo 7. Paulo, o apóstolo, também relata que na sua vida, antes da conversão, ele era extremamente zeloso das tradições de meus pais, como ele diz. E por isso, o cristão deveria ter cuidado para não ser enredado com filosofia, palavras do apóstolo, com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não seguindo ou não segundo Cristo. Então, tradição aí num lado negativo. Por outro lado, a palavra tradição, como falamos, é usada na Bíblia como sinônimo de algo que é proveitoso, é algo que pode ser seguido, algo que edifica. O próprio Paulo elogia os crentes de Corinto por terem se apegado às tradições. É muito interessante isso, né? Tal qual tradições como foram ensinadas pelo apóstolo. Aliás, ele dá até uma ordem nesse sentido quando escreve aos Tessalonicenses. Ele diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, olha a visão do apóstolo, né? Aliás, aquele que não obedecesse essa tradição deveria ser até evitado, continua dizendo Paulo, na sua segunda carta aos crentes de Tessalônica. Que espécie de tradição Jesus estava condenando aqui então? Já que, como dissemos, no texto que lemos, essa expressão, esse termo tradição, aparece só de maneira negativa. Jesus estava condenando um pecado específico praticado e evidenciado pelos religiosos da sua época, os escribas e os fariseus. Tendo então cuidado com essa palavra, né, nós precisamos então analisar esse contexto, irmãos, esse duplo significado aí, a gente precisa atinar para isso e fazer essa diferenciação, não é? Nós chamamos de tradição. Vamos combinar aqui, como um professor faz com a sua classe, né? Alguns combinados. Quando a gente citar aqui tradição, nós estamos nos referindo àquilo que a palavra está encorajando. E quando a gente vai falar aqui de tradicionalismo, aí sim a gente vai tocar no aspecto negativo disso. Condenado, aquela prática que era condenada pelo Senhor Jesus.
E para isso, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Porque a partir do exílio babilônico, quando o povo de Deus foi levado cativo lá para a Babilônia, a partir de então, um conjunto de regras orais foi se formando como sendo a interpretação dos rabinos oficial, a interpretação dos religiosos, dos líderes espirituais ali, oficial acerca das leis de Deus. Os escribas e fariseus realmente tinham autoridade para interpretar as leis, próprio Jesus, ele fala em Mateus 23, declarando isso, mas não deveriam tornar essa interpretação mais importante do que a própria lei, não é? Vamos tomar um exemplo nosso, como uma igreja reformada, não é? Calvinista. Nós temos os nossos símbolos de fé. É o breve catecismo, é o catecismo maior e também a confissão de fé de Westminster. Eles nos ajudam, eles são parâmetros, vale a pena estudá-los. Aliás, se você nunca fez ou nunca se interessou em estudar os símbolos de fé, isso traz, como é que diz? O nosso irmão Wagner, da Débora, sempre nos fala assim, né? Isso dá sustância. E é isso mesmo, porque nos dá base firme. No entanto, apesar de entender e de enxergar os nossos símbolos de fé dessa forma, eles não estão acima da palavra de Deus. Então, eles interpretam, nos ajudam a enxergar na palavra o seu conteúdo doutrinário, ou seja, aquilo que Deus quer para nós e exige de nós. No entanto, eles estão abaixo da Escritura. A palavra de Deus é que está comandando todo o processo, sempre. O problema, irmãos, era que a interpretação dos escribas e fariseus, como falamos, estava já acima. A tradição, ou melhor, né? O tradicionalismo é que imperava ali. E o problema mesmo era que esses juízos iam muito além de tudo que era exigido pela lei de Deus. Eles começaram a colocar regrinhas ao redor da palavra, desvirtuando o ensinamento de Deus, dos profetas, agora dos apóstolos, não é? E o próprio ensinamento de Cristo. Trazendo para os nossos dias, equivale a aquilo que nós sempre falamos, né? Olha, o fulano quer ser mais calvinista do que o próprio João Calvino, né? Era algo parecido o que acontecia ali com escribas e fariseus no tempo de Cristo. E eles fracassavam completamente em fazer justiça às verdadeiras exigências da lei do Senhor, não é? Então os fariseus e os escribas não cogitaram comparar essa pretensa desobediência dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, com a lei, com os escritos de Moisés. Eles compararam aquilo com a sua tradição. Você deve estar se perguntando, mas que esse negócio de lavar as mãos, né? Bom, é porque logo que o texto começa, o texto que lemos hoje, é dito que alguns escribas e fariseus vieram lá de Jerusalém para ter com Jesus e já chegaram perguntando, por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem. Era esse o ponto. E aí Jesus lhes responde, nós vamos analisar aqui. Ou seja, o que eu quero dizer é que os religiosos ali não estavam preocupados com a lei, eles estavam preocupados com a tradição dos anciãos, que de forma alguma é a mesma coisa. O que ocupava cegamente a mensagem deles, o coração deles, era a tradição e não a palavra de Deus. O mais interessante, irmãos, é que eles nem se aperceberam da autoridade que eles davam a essa tradição, né? Que naquela época nem estava ainda registrada de maneira escrita, foi só 200 anos, mais ou menos, depois é que isso iria acontecer. Jesus, então, condenou o tradicionalismo dos fariseus e dos escribas por ser ele estranho às escrituras, né? O tradicionalismo é fruto da mente humana. E, na verdade, afastava-os de Deus, ao invés de aproximá-los de Deus.
O método usado por Jesus para desmenti-los comprova exatamente isso, né? Quando acusado por eles de estar transgredindo a tradição, ele, os seus discípulos, o que é que Jesus fez? Ele citou as Escrituras. Aliás, citou especificamente os 10 mandamentos, não é isso? Verso 3 em diante. Ele, porém, lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Irmão, você repara, você enxerga o que é que Jesus, o ponto que Jesus está tocando aqui? Que espécie de prática religiosa é essa, né? Que faz o adorador desobedecer às ordens do Deus que é adorado e estar preso a regras que foram construídas por outras pessoas. É, no mínimo, incoerente. Esse tradicionalismo defendido pelos escribas e fariseus era construído a partir de interesses humanos e era concorrente da própria lei mosaica, da própria lei que Deus deu ao seu povo através de Moisés. Agora, a boa tradição é composta pela prática da palavra de Deus. E o tradicionalismo, irmãos, é tão nefasto porque um dos primeiros pontos que podemos citar aqui, ele gera um jugo pesado demais. O tradicionalismo tem tudo a ver com religiosidade. Eu até quero explicar isso aqui com mais tempo. Lavar as mãos antes das refeições, você pode ler esse texto aqui, né? Os fariseus e os escribas acusando os discípulos, chegando até Cristo e acusando os discípulos dele de não lavarem as mãos antes de comer. Lavar as mãos antes das refeições não é algo bom? Claro que é, né? A ciência avançou muito nos nossos dias, nós sabemos hoje o bastante a respeito disso, a respeito dos germes, das bactérias, coliformes fecais, né? E nós então sabemos que lavar as mãos faz parte de uma conduta necessária no nosso dia a dia. Por outro lado, irmãos, os escribas e fariseus não estavam interessados em higiene, até porque essas informações científicas eram desconhecidas deles, né? Não estavam ali disponíveis naquele tempo. E mais, não havia na lei de Moisés nenhum mandamento sobre lavar as mãos antes de comer. Tinha só um item, uma cláusula, falando sobre isso, mas era uma obrigação apenas dos sacerdotes antes de consumir as ofertas sagradas ali, da porção que cabia aos sacerdotes, né? Não é que Deus não se interessava em higiene, é que isso não estava na lei que regulava ali o dia a dia deles. A exigência imposta pelos fariseus era então um peso a mais, gerava um fardo, um jugo muito pesado. É por isso até que Jesus exortou, isso está registrado aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Jesus falando a eles, escribas e fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. A lei de Deus como um todo, irmão, serve para humilhar o pecador. Mas o tradicionalismo caminha na direção contrária, né? O tradicionalismo anestesia a consciência, porque fabrica ritos que, ao serem cumpridos, atribuem, ou pelo menos em tese, atribuiriam certo mérito ao ser humano. Isso é um grande engano, né? Parecido com a arrogância do jovem rico, que nós estudamos há poucos dias atrás, que pensava ser cumpridor da lei de Deus desde a sua criancice, desde a sua meninice. Então vejam que o tradicionalismo não tem a ver com idade, tem a ver com uma tendência do nosso coração humano de tentar fazer algo por nossa salvação. E aí, eu quero terminar a minha palavra hoje, repito, se Deus permitir, amanhã vamos dar continuidade
a análise desse texto. Mas eu quero dizer que, enquanto a tradição pode ter aspectos positivos, como vimos, ela também traz consigo coisas muito negativas, coisas que prejudicam o verdadeiro entendimento do Evangelho. O tradicionalismo é legalista, ou seja, nós passamos a acreditar que, inventando regras e tentando cumprir essas regras, nós já somos merecedores diante de Deus e a nossa parte está feita. E isso tira do processo a condição do nosso coração humano, pecador, miserável, que não consegue sozinho satisfazer a lei do Senhor, não é? E a coisa complica de vez mesmo, quando nós confundimos tradicionalismo com a palavra de Deus, não é, irmãos? Eu me lembro de um diácono, quando eu era adolescente, mesmo na Betel, e eu e mais um outro adolescente, preparando ali as coisas para um culto de jovens que iria ocorrer naquela noite, nós tiramos a mesa da ceia e colocamos lá fora. Para quê? O diácono chegando, mas só não nos chamou de irmãos da fé. Porque ele dizia assim: olha, a mesa da ceia é sagrada, a mesa da ceia não pode sair daqui, não pode ser nem tocada, não pode sair do lugar. Quem disse isso, não é? Por mais que o nosso irmão diácono ali tinha zelo pelas coisas de Deus, o zelo dele estava desfocado, não é? Era fruto de uma invenção humana. Não tem base na palavra de Deus. Até porque na Betel, a mesa da ceia já foi usada para tantas outras coisas, não é, irmãos? Para tantas outras coisas. E qual é o mal nisso? Mas voltando-nos agora para nós mesmos, eu e você. Você é mais tradicionalista do que bíblico? Sua preocupação maior é com o quê? É com fazer com que o que sempre foi feito continue a ser feito, ou a sua preocupação maior é com a essência do Evangelho? Sejamos, irmão e irmã, cada vez mais apegados à tradição bíblica, no aspecto positivo, né? E cada vez menos apegados ao tradicionalismo, que, como vimos, é legalista. Que Deus abençoe a sua vida. Agora, junte-se aí à sua família, chame a todos à oração, mas pensando nestas coisas, e até ore por isso, viu? Senhor, nós não queremos ser religiosos nesse sentido chulo, né, da palavra. Nós não queremos ser tradicionalistas. Nós queremos, na verdade, viver a essência do teu ensino, o que de fato significa ser cristão. Um forte abraço. Deus abençoe você e a sua família.